Olá, gente bonita! Bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para falar da Bíblia e Bíblia do Zero. Uma conversa sobre a Bíblia, para experimentarmos a Bíblia, mas não uma conversa de especialista para especialista, mas a Bíblia para gente comum, para pessoas comuns, como eu e você. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a importância de entendermos a Bíblia não como um livro de ciência, um tratado científico, falamos sobre, não é um texto como uma narrativa jornalística, falamos sobre a linguagem figurada. Todos esses vídeos, gente, você pode assisti-los novamente, em algum momento, em algum lugar aqui, você vai ver a descrição ou o link para o vídeo. Mas hoje, eu quero compartilhar com você uma outra coisa que também gera muita discussão quando nós estamos lendo a Bíblia. Diz respeito à questão da exatidão. Nós temos às vezes problemas de livro para livro, exatidão de dados geográficos, alguns dados históricos. E isso às vezes gera algum tipo de inquietação na cabeça de algumas pessoas. Porque a pergunta é, então quer dizer que a Bíblia está errada? Veja, como nós já dissemos, esse texto, ele está distante de nós muito tempo, muito tempo. Nós já dissemos aqui que existem textos aqui que estão distantes de nós muito mais de 2.500 anos. É muito tempo, gente. No caso do Novo Testamento em especial, chega a ser quase que um milagre como esse texto nos chegou às mãos. Porque não pense você que havia um autor que pega a sua pena e começa a escrever no começo de Mateus até o final de Apocalipse e pronto, escreveu o Novo Testamento. Não é bem assim. Então, de primeiro eu quero te falar que eu acabei de mencionar Novo Testamento. Por que chamamos Novo Testamento? Porque há o Antigo Testamento. Para os cristãos, tanto os de linha católica, quanto os demais de linha protestante, os evangélicos como um todo, nós entendemos que o Primeiro Testamento ou o Antigo Testamento é o que nós conhecemos como sendo a Bíblia judaica. Essa Bíblia judaica nós chamamos de o Antigo Testamento. É aquela coleção de livros que começa em Gênesis e na nossa Bíblia termina em Malaquias. Mas como a nossa leitura é uma leitura cristã, nós consideramos todos os textos que vieram posteriormente a Jesus. Então, os seus discípulos, as comunidades por onde as histórias sobre Jesus elas circulavam, esse povo reuniu textos, histórias, e esses textos foram congregados no que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Se você pega uma Bíblia como essa, você vai ver que o Antigo Testamento ele é muito maior do que o Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Mateus, termina em Apocalipse, cada um desses livros com seus autores ou com a sua tradição diferenciada. A segunda coisa que eu quero dizer é que esse trecho, esses livros, eles vieram através de trechos, primeiro por tradição oral e depois eles foram compilados. E essas compilações elas passavam de comunidade a comunidade. Uma comunidade contava de uma maneira, outra comunidade contava de outra maneira, até que chega um determinado momento e esses textos eles foram consolidados. Primeira vez que esse texto foi consolidado, talvez dessa maneira como nós conhecemos, foi o que nós convencionamos chamar do que a academia chama de texto recebido. Porque quando surge a prensa para
produzir esses caracteres nesse formato que nós já falamos, códice, precisava-se de um texto. E o texto que foi dado foi o texto recebido muito tempo depois, de cópias, de outras cópias, que uma vez consolidados, foram considerados como, abre aspas, o texto recebido. Só que existem cópias que são mais antigas, cópias que são mais modernas, e essa miríade de cópias, hoje tem gente muito especializada em estudar qual é a melhor cópia, a mais antiga, a mais fiel, a mais original, a mais próxima do autor, a mais próxima do tempo de Jesus. Por isso, quando você lê as páginas da Bíblia, e em especial as páginas do Novo Testamento, lembre-se disso. Cada comunidade produziu um texto conforme a sua tradição, primeiramente tradição oral, que depois ela foi compilada e distribuída às igrejas locais, às comunidades locais, até que isso, através dos séculos, chegou até nós como nós conhecemos. Deixa eu dar apenas um exemplo para que você entenda o que eu estou dizendo. Por exemplo, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, lá no versículo 50, diz: Jesus ele já estava indo embora, ele seria elevado ao céu, e o texto diz que então Jesus os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Veja, Lucas diz que antes de ele ser elevado aos céus, eles foram levados a um lugar chamado Betânia, próximo de Jerusalém. Abra comigo agora no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Mateus 28 diz, lá no versículo 16, assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Ora, a comunidade de Mateus disse que Jesus foi elevado aos céus na Galiléia. A comunidade de Lucas já disse que não, que Jesus foi elevado aos céus na Judéia e num monte lá próximo de Betânia. Ora, foi na Galiléia ou foi na Judéia? Gente bonita, essas coisas estão presentes no texto. E não é por conta disso que eu vou dizer que o texto ele é ou fiel ou não é fiel, aquilo que, enfim, a intencionalidade do autor. Eu quero que você raciocine comigo uma seguinte situação. Muita gente gosta de futebol. Muita gente tem o seu time do coração, muita gente tem o seu jogador de estimação. Muita gente lembra daquele determinado jogo, naquele determinado dia, quando o seu jogador preferido foi quase que um herói para o clube. Ou porque fez uma jogada de mestre, ou porque fez o gol, ou então o goleiro que impediu a derrota, enfim. Se nós perguntarmos para esses torcedores fiéis, como foi aquele determinado jogo, naquele determinado dia, naquela determinada vitória ou derrota, eu garanto a você que se você tiver um Maracanã lotado, talvez as milhares de pessoas que tenham assistido aquele jogo vão ter uma visão diferente daquilo que foi aquele embate. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de formas diferentes de lembrar do que foi ocorrido ou de tratar aquela narrativa da maneira como eu recebi, ou então falar daquilo como eu tinha na minha memória. E veja, repito, nós estamos falando de cópias de outras cópias. O que eu quero dizer com isso é que quando eu transito pelas páginas da Bíblia, quando eu me esbarrar
num desses obstáculos, não pense que a Bíblia está errada. Pense somente que, como narrativa de um povo, ou como narrativa da memória oral de um povo, ou de várias comunidades, alguma coisa pode ter ficado pelo caminho. Que no conjunto da obra fazem sentido, mas que no detalhe, no miúdo, talvez tenham algumas incongruências, mas que não tiram, gente, não tiram, absolutamente não retiram do texto toda a sua beleza, toda a sua profundidade, toda a sua importância. Quando nós estivermos lendo a Bíblia, se você tiver dúvidas, pergunte para alguém, ou então escreva aí nas suas dúvidas que a gente tenta tirar. Existem dezenas, talvez centenas dessas ocorrências que nós acabamos de dizer. Deixe a sua dúvida, deixe seu comentário e continue conosco. Experimente a Bíblia do zero. Seja bem-vindo.